E salve meu povo, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, dessa vez para iniciar nosso novo quadro mensal, assim como o dos vilões, dessa vez sobre os estúdios de animação. Vamos começar hoje já direto aqui por um estúdio que é considerado por muitos como um dos maiores estúdios e mais duradouros até então. Vamos falar da Toei Animation hoje. Pois é, grande Toei. E bom, como que vai funcionar a dinâmica desse quadro? Basicamente eu vou contar um pouco da história do estúdio e comentar alguns animes que esse estúdio já animou em uma visão totalmente imparcial. Não vou falar se o anime X ou Y é bom ou não, só vou falar, dar um resuminho do anime e o que já produziu desse anime, por exemplo, filme, temporada e por aí vai. O intuito é esse. Bom, o intuito da série, além disso, é para que vocês tenham assim uma opinião formada sobre o estúdio ser bom ou não, baseado no que eu vou mostrar aqui, não no que os outros falam. Obviamente vocês podem usar a opinião dos outros sem problema, mas aqui vocês terão fatos também, digamos assim. E comecemos então com a história da nossa queridíssima Toei Animation. A Toei Animation foi fundada em 1958, pois é, tem um tempinho aí, só que com outro nome, a Japan Animated Films, onde passou alguns anos com esse nome, até ela ser comprada pela Toei Company, que resumindo é uma grande companhia japonesa nascida em 1988 em Tóquio, no Japão obviamente, responsável pela produção e distribuição de mais outras mídias, como por exemplo filmes, séries de tokusatsu. Basicamente Power Rangers é um tokusatsu, para vocês tirarem aí de exemplo. Aí lá em 1956, esse estúdio, com o nome que eu já falei aqui, de Japan Animated Films, é comprado pela Toei e aí a partir daí se transforma no que conhecemos hoje como Toei Animation. A história basicamente é essa. A partir dessa compra, tanto a Toei quanto essa Toei Animation, que seria assim a parte pequena de uma fração muito grande, provavelmente foi marcada por produzir alguns animes antigos que foram assim o determinante para a infância de muita gente mais ou menos da minha idade ou até mais velho que eu. Dado aqui o resuminho que a gente tem sobre a Toei Animation, vamos começar aqui já falando dos animes que a Toei já animou, começando pelo provavelmente mais famoso, não só do estúdio, mas assim, do mundo. Vamos falar de Dragon Ball. Pois é, Dragon Ball foi animado pela Toei e ainda é. Basicamente em Dragon Ball, desde o clássico, que digamos seria a primeira temporada, a gente acompanha o desenvolvimento do Goku. Um cara que veio de outro planeta, mas que desde criança foi criado na Terra, onde temos pessoas especiais que usam o que seria uma energia, que seria uma energia vinda do próprio corpo para lutar. Desde o princípio, vemos que ele tem uma grande paixão em lutar. E é basicamente isso que move ele durante todas as sagas que o anime tem até então, tendo motivo para isso ou simplesmente participando de torneios para demonstrar sua força. Atualmente, toda a franquia Dragon Ball, ela tem 5 temporadas. Eu fiz essa divisão para marcar o que a gente tem como Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super e Dragon Ball Heroes. Alguns, obviamente, são spin-offs, outros são canônicos. Bom, além dos animes, temos 20 filmes. Pois é, tem filme à beça aí. E mais um para ser lançado agora em 2022. Outro anime que marcou a infância e a adolescência de muita gente e que foi animado pela Toei Animation foi toda a franquia Cavaleiro Zodíaco, menos The Last Canvas, que basicamente conta a história de alguns órfãos que são treinados para vestirem as armaduras, tanto de prata, bronze, ouro e por aí vai, e proteger e seguir
a deusa Atena em uma guerra santa que está se aproximando, sendo Seiya o protagonista da série e usuário da armadura de Pégaso, que na mitologia grega é basicamente um cavalo que voa. Toda a temática de Cavaleiro Zodíaco gira em torno de elementos astronômicos, como as constelações que dão nome aos signos, dentre outras coisas. Atualmente, a franquia Cavaleiro Zodíaco, ou Saint Seiya, tem 4 séries animadas, sendo Cavaleiro Zodíaco, ou Saint Seiya, como eu falei, Saint Seiya Omega, Saint Seiya Show e Saint Seiya Soul of Gold, sendo esses dois últimos considerados spin-offs e ou complementares para a história. 8 filmes, sendo um deles feito todo em CGI, recontando a história de uma das sagas mais aclamadas da série clássica, que seria o próprio Cavaleiro Zodíaco, e também uma série de animação com atualmente 2 temporadas sendo produzida pela Toei e distribuída pela Netflix, que também reconta a história que a gente viu no Cavaleiro Zodíaco clássico. Apertando mais uma vez a tecla de animes que fizeram parte da infância de muita gente que a Toei animou, sim, tem muitos animes que fizeram muita infância feliz aí, que a Toei animou. Temos toda a franquia Digimon. Pois é, Digimon, aquele concorrente ferrenho de Pokémon. E bom, a série como um todo, ela veio por causa da fama de um jogo, o Tamagotchi. Para quem quiser saber mais, é só pesquisar Tamagotchi aí no Google que vai saber. Basicamente era um aparelhinho de bolso que você cuidava de um animalzinho digital. E a partir desse conceito que eu expliquei do Tamagotchi, todos os animes de Digimon seguem a premissa de que existe um mundo digital com criaturas vivas, os Digimons, que de tempos em tempos está para acontecer alguma coisa nesse mundo, no caso o Digimundo, que também pode afetar de forma negativa o mundo real. E para salvar os dois mundos, algumas crianças, foco aqui em crianças, são escolhidas, os famosos Digi-escolhidos, para ir até o Digimundo e de alguma forma derrotar a ameaça que vai estar ameaçando esses dois mundos. A história de Digimon segue essa receita de bolo, digamos assim, em todas as temporadas. E bom, atualmente são 8 temporadas que não são necessariamente conectadas por história, que são sequências, digamos assim. Temos Digimon Adventure, Digimon Adventure 2, Digimon Tamers, Digimon Frontier, que, vale a curiosidade, passou por muito tempo na Rede TV, canal aberto aí. Digimon Savers, ou para os que estão mais acostumados com o inglês, o Digimon Data Squad. Digimon Cross Wars, Digimon Adventure 3, que é uma continuação direta das 2 primeiras temporadas. Digimon Universe Apply Monsters, Digimon Adventure, sendo um remake da primeira temporada. E Digimon Ghost Game, que é uma temporada que está sendo lançada atualmente. E além disso, intercalando com essas temporadas, temos 8 filmes no total. E o próximo anime aqui que esse estúdio animou e anima até hoje, com toda a certeza do mundo, eu não poderia deixar de fora esse anime, de falar desse anime, até porque é um dos mais famosos desde que foi lançado até hoje, tendo muitos fãs ferrenhos e sendo aí um dos maiores animes de todos os tempos em questão de números de episódios. É claro que eu tô falando de One Piece. Bom, One Piece ele vai contar a história e a jornada do Luffy, um pirata que, por ter comido uma fruta especial, digamos assim, tem o corpo de borracha. E com esse corpo de borracha ele é capaz de esticar suas partes, braço, perna, pescoço e por aí vai. E também conta a história da tripulação que ele vai conquistando ao longo dessa jornada e navegando pelos mares desse mundo, desse universo que foi criado aí pelo mangaka de One Piece, até chegar na última ilha, conquistar o tesouro do falecido rei dos piratas, o próprio One Piece, e se proclamar o próximo rei desses mesmos piratas aí.
Como eu disse, esse é um dos maiores animes em questão de quantidade de episódio. Temos até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, 1006 episódios e 15 filmes até então. E por último, mas não menos importante, eu peguei um anime que está sendo lançado hoje em dia, semanalmente. Assim como One Piece, mas que está sendo lançado semanalmente aí, todo sábado. Tô falando de Dragon Quest Dino Daiboken, ou, para quem quiser falar em inglês, Dragon Quest The Adventure of Dai. E para resumir aqui, o anime, que atualmente está com 65 episódios lançados, conta a história de Dai, um menino que foi criado por monstros em uma ilha isolada e que sonha em ser o herói desse mundo que ele vive, inspirado pelos contos que ouviu de um outro herói que derrotou o Senhor do Mal e salvou o mundo. Basicamente a história é simplesinha assim mesmo. Ela foi inspirada nos jogos da franquia de mesmo nome e é um remake também de um anime que a Toei fez, com o mesmo nome no caso, Dragon Quest, que aqui no Brasil ficou conhecido como Fly, o Pequeno Guerreiro, para quem aí já ouviu falar, que passou nos anos 90, mas que não finalizou por causa de alguns atritos entre o estúdio e a distribuidora que fez os jogos e o estúdio Toei Animation, mas que agora tá tudo certo e que conta a história do mangá que originou esse anime até o fim. E, a título de curiosidade, a história do anime, hoje com esses 65 episódios, também está chegando no seu arco final. Mas bem, meu povo, mais um quadro mensal aí que eu queria estar trazendo para vocês, finalizando. Espero que vocês tenham gostado de verdade aí do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Se é novo no canal, se inscreve para continuar dando aquela força. E assim como o vídeo dos vilões, que é outro quadro mensal que estreou aqui no canal, eu queria contar com a ajuda de vocês para me ajudar com esse quadro, no sentido de que comentar aí embaixo, dar like e se inscrever, claro, também, comentar aí embaixo outros estúdios que vocês querem que eu faça esse tipo de conteúdo aí para vocês. A gente tem, eu só vou citar alguns como exemplo aqui, que devem virar vídeo mais pra frente. A gente tem o Pierrot, a gente tem o Kyoto Animation, a gente tem o Mapa, a gente tem a Madhouse, a gente tem a Ufotable e vários outros aí que tem muito anime que vale a pena ser citado, e para que vocês possam também conhecer esses estúdios e de certa forma ter um pouco mais de proximidade com eles na hora de ver que o seu mangá favorito está sendo feito por esse estúdio. E o intuito basicamente é esse. E é isso. Finalizando o vídeo por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, dando like. É isso aí. Até o próximo vídeo.